Olá, hoje vamos refletir sobre uma passagem do Evangelho de João, capítulo 15, de 1 a 12, que diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são queimados, apanhados e lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito essas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros, como eu os amei. João 15, 1 a 12. Antes de iniciarmos a nossa reflexão, seria interessante recordarmos o que é a seiva de uma planta, de uma árvore. As diversas substâncias que são transportadas pelos tecidos condutores das plantas, chamadas vasculares ou plantas vasculares, essa transmissão e essas substâncias são chamadas de seiva. Os tecidos condutores são o xilema e o floema. Ambos percorrem todo o corpo da planta, formando um sistema contínuo de tecidos vasculares, semelhante aos nossos vasos sanguíneos, que levam nutrientes para todo o nosso corpo. Por isso, são chamadas de plantas vasculares. Portanto, a seiva na planta corresponde ao nosso sangue. Assim como o sangue em nosso organismo, a seiva leva a vida para a planta. É um elemento vital, essencial. Quando perdemos o sangue, nós morremos. Assim também é com os ramos de uma árvore, quando para de receber a seiva. Ele acaba secando e acaba morrendo. O outro conceito é o de cepa da videira. Chama-se cepa ao setor do tronco que se encontra debaixo da terra e está ligado às raízes. O uso mais comum da noção refere-se especificamente ao tronco da videira e, por extensão, a toda essa planta que tem a uva como fruto, que era comum naquela época de Jesus. Jesus se apresenta como a videira, uma videira verdadeira, no capítulo 15 do Evangelho de João. Essa é uma das alegorias mais conhecidas da Bíblia, geralmente intitulada A Videira e os Ramos. O significado principal desse ensino aponta para o nosso relacionamento com Cristo.
e a dependência que temos dele. Cristo é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Se Jesus é a videira verdadeira, o Pai é o nosso agricultor. Ele é quem cuida dos ramos. Estes ramos são classificados em 2 grupos: os ramos produtivos e os ramos improdutivos. Os ramos representam todos aqueles que entram com contato com Cristo e seu Evangelho. Dentre estes, o agricultor cuida de limpar aqueles que dão frutos, a fim de que possam produzir ainda mais frutos. Por outro lado, ele também corta aqueles que não dão frutos. Os ramos improdutivos, eles acabam secando, são juntados e lançados para o fogo. Porque Jesus diz: eu sou a videira verdadeira. Jesus utilizou a figura de uma videira devido ao seu grande significado simbólico. A nação de Israel, no Antigo Testamento, por diversas vezes era representada por uma videira. Isso está lá em Salmos 80, de 8 a 16, no livro de Jeremias, capítulo 2, 21. Inclusive, no período de Macabeu, as moedas traziam uma videira estampada. Por isso, os discípulos poderiam facilmente entender o ensinamento de Jesus ao dizer: eu sou a videira verdadeira. Também é de se notar o contraste estabelecido nessa passagem. Diferentemente de Israel, um tipo de videira que falhou e foi julgada por sua falta de fruto, Jesus cumpriu efetivamente o simbolismo que Israel simplesmente tipificava. Eu vou aproveitar também algumas reflexões sobre essa passagem do padre jesuíta Adroaldo Palaoro. E nesse capítulo 15 do Evangelho segundo São João, faz parte de um longo discurso de despedida depois da última ceia. Nessa parte do discurso, fala-se da comunidade cristã e sua missão no mundo. Insiste que a vida de Jesus e a vida de Deus como a seiva deve atravessar cada membro da comunidade para que seja possível o amor que se deve manifestar em obras. Na última ceia, Jesus convocou todos os seus seguidores a formar com ele um organismo vivo e fez isso através da imagem da vinha, a cepa, os ramos e os cachos de uvas. As uvas não brotam diretamente da cepa, mas sim dos ramos. Porém, os ramos não dão uvas se não estão ligados à cepa. Jesus nos fala do biossistema da videira, a relação misteriosa da cepa com os ramos e dos ramos com os cachos de uvas, e um misterioso lavrador, o agricultor, que a cuida para que ela dê muito fruto. Na vivência do seguimento de Jesus, o importante é sentir-nos dentro de uma grande e misteriosa comunidade de vida, espaço onde cada um se insere na videira, onde cada membro se harmoniza e se dinamiza no corpo. O Deus Pai e o Espírito Santo cuidam desse organismo vivo, conectado com Jesus, como um corpo de dimensões cósmicas. Quando nos dispomos a caminhar com Ele, sob a ação do Espírito Santo, realiza-se em nós um processo de abertura e de superação, de crescimento e de reconstrução de nós mesmos. Nós tomamos consciência de uma dimensão profunda do nosso interior, que nos permite experimentar uma outra vida
que supera tudo o que vivíamos até então. Para isso, é preciso passar por contínuas podas de tudo aquilo que está sobrando ou que se tornou peso morto em nós. O Deus Pai cuida e poda os ramos para que deem mais frutos. Interessante é que quando o agricultor poda, a videira chora onde é cortada, até que a ferida fique curada e cicatrizada. A poda tão necessária é sempre uma operação de dor, uma operação dolorosa para a videira. Muitos ramos são cortados, jogados fora, secam e são destinados ao fogo. Muitas vezes as podas são vistas como perdas, mas são perdas que abrem espaço à vida nova, uma vida ampla. Nosso processo de crescimento espiritual revela uma constante necessidade de despojar-nos de costumes, lugares, familiares, modo de nos relacionar com as pessoas queridas que nos acompanharam durante uma etapa, mas que agora se tornaram estreitos e nos impede de expandir a vida. Como é difícil deixar podar os ramos secos que se agarram em nós, como por exemplo as nossas atitudes fechadas, a busca de prestígio, o ego inflado, instintos de posse, falsas seguranças e visões atrofiadas. Esses ramos que nos sobrecarregam são pesos mortos que exigem uma demanda de energia que deixa de ser investida em outras frentes de vida. Gastamos energia à toa. São ramos que não conduzem, eles não conduzem mais seiva, não nos trazem seiva, ou seja, nós não recebemos o sangue e, portanto, nos levam à morte e não à vida. Mas temos resistências em deixar que eles sejam podados. Nós somos muito resistentes em ficarmos livres deles. Vemos esses ramos em nós, os identificamos, os localizamos, mas cortamos, nós custamos a cortá-los. Vemos e sentimos a necessidade de cortar, nós sentimos a necessidade de separá-los de nós, de podar, mas não temos coragem de eliminá-los. Estamos ainda na ilusão que esses nossos costumes, atitudes, vícios, somos nós. O processo da poda da vida implica perdas e ganhos. As podas implicam uma travessia da vida menor a uma vida maior. Se investimos todas as nossas energias na vida minúscula, como os nossos apegos, os nossos medos, as nossas resistências, nós nunca descobriremos essa vida maior. Ficaremos aprisionados em uma vida sem significado, uma vida sem vida verdadeira. Como seres humanos, nós vivemos profundamente relacionados. O vínculo é algo que nos caracteriza em nossa essência. Em nosso mundo tecnológico, estamos conectados, mas pouco vinculados. Vivemos numa sociedade atualmente desvinculada e que precisa revincular-se, constituindo a verdadeira comunidade humana, vínculos com a videira vivente e vínculos também fraternos. Essa passagem nos convida a passar de mera conexão
há uma verdadeira vinculação, aquela que nasce da fraternidade, da mesma seiva de Cristo, aquela que gera a caridade verdadeira no compromisso pela justiça e pela dignidade de todos os seres humanos. Onde só há conexão, ali há atrofia, rigidez nas relações interpessoais, alimentando então atitudes preconceituosas, intolerantes e atitudes indiferentes. Só a vinculação quebra distâncias, dá calor aos encontros, abre corações e mentes para acolher o diferente. A vinculação, ela integra as diferenças. A conexão apenas, ela alimenta suspeita, julgamento, diante de quem pensa, sente e ama de uma maneira diferente. A riqueza das diferenças alimenta e dá um novo vigor aos vínculos. Jesus, como uma videira, estabelece um vínculo eterno com a humanidade, alimentando-nos com sua seiva e reforçando os vínculos humanos para além de toda a expressão religiosa, social, cultural e política. É nesse conjunto de recursos e dinamismos vitais que a graça, que é a seiva de Deus, ela trabalha. Ela pode ser considerada como uma presença dinâmica, um estimulante das energias latentes do nosso verdadeiro eu, o Cristo dentro de nós. A presença da seiva é um reforço, um suporte, uma ativadora das capacidades do eu. Ela não constrange, não violenta, mas ajuda, esclarece e ela mobiliza as energias que estão presentes. Ela facilita largamente, então, a missão de cada um de nós. E mais ainda, o Espírito habita nosso ser profundo, sustenta nossas energias sadias, aumenta nossas forças e compromete-nos a crescer de forma autônoma. Ele age como um princípio dinâmico, como um energético ativo que reforça as atividades criativas do nosso verdadeiro eu. Temos de viver a partir do Espírito, transformando e vitalizando os nossos gestos, os nossos pensamentos, os nossos compromissos e os nossos encontros. Nós intuímos uma conexão tão preciosa dentro de nós, que é uma seiva tão profunda, e muitas vezes passamos a vida buscando seiva em outros lugares que nos tornam estéreis e vazios e não descobrimos o nosso ser essencial. O reino de Deus, ele não está aqui, ele não está lá. O reino de Deus está dentro de vós, disse Jesus. O reino de Deus está dentro de nós. Não precisamos sair aí procurando por montanhas, templos, lugares místicos para encontrar o que está dentro de nós, à nossa disposição. A pergunta é: onde nossa vida está conectada? A seiva que nós recebemos alimenta a nossa vida ou a envenena? Expande nossas potencialidades criativas, por exemplo, ou então atrofia nossos desejos e nossos sonhos? Em quem estamos realmente conectados para receber a seiva? Estamos conectados a Deus ou estamos conectados ao nosso ego? Quem realmente estamos seguindo? Estamos seguindo o Criador do Universo ou o Criador das ilusões?
Que Deus nos abençoe com a graça de tomarmos a decisão pela verdade e pela vida. O reino de Deus está dentro de nós. Cristo é a videira, Ele nos supre, é o suprimento infinito. A graça, ela é suficiente, é a nossa seiva, é o nosso sangue, é o nosso alimento espiritual, é o alimento que nos dá o sentido da vida, é o alimento do amor, é o alimento que nos capacita a perdoar, capacita em aceitar os outros, capacita em amar os nossos inimigos, capacita em amar quem não gostamos. Para estarmos no reino de Deus, para estarmos na chamada vida eterna, para estarmos na paz de Cristo, nós necessitamos de receber essa seiva constantemente em nosso coração. Um grande abraço, que Deus nos abençoe com essa graça.